Bom dia a todos. Para mais um dia, né, nessa semana tão importante, né, na psicologia analítica. Enfim, hoje, excepcionalmente, em função de muita chuva e problemas com a internet, houve uma alteração no programa. Sendo assim, a palestra que será realizada agora pela manhã é sobre o livro Vermelho, com a psicóloga, membro analista da SBPA, Glória Loft. E na parte da tarde, quem dará a palestra será a psicóloga, membro analista da SBPA, Azara Lírio. Que vocês possam aproveitar bastante esse livro tão importante, tão caro na psicologia junguiana. Uma ótima palestra para todos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thalita, eu sou psicóloga e analista trainee da turma de não residentes da SBPA do Rio de Janeiro. Estou falando aqui de Porto Velho e estou como mediadora no dia de hoje. A nossa palestra vai ter a duração de 45 minutos e os 15 minutos finais para responder as dúvidas que devem ser enviadas no chat do YouTube. É importante que vocês preencham a lista de presença, que consta na descrição do vídeo o link, né, para garantir a certificação no final da semana. E lembrando também que a gente está com uma parceria com a editora Vozes, que disponibilizou 25% de desconto nos livros para os participantes da semana. E aí é só realizar a compra e colocar o código SPPARJ25 para obter o desconto, né? A nossa palestra de hoje é sobre o livro Vermelho, com a Glória Lotfi. A Glória é membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, membro analista da IAP, membro fundador e didata da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, associada do Rio de Janeiro. E antes de passar a palavra para a Glória, eu gostaria de oferecer um poema da Adélia Prado, né? Aqui em Porto Velho eu participo do grupo de estudos de psicologia analítica e a gente sempre tem esse costume de ofertar algo para quem a gente está recebendo. E o poema se chama Amor Violeta. O amor me fere debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge meu coração, é por esta via inclinada. Eu ponho o amor no pilão com cinza e grão de roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. É com você, Glória. Bom dia. As pessoas estão aí porque eu não estou vendo. Elas chegam, eu vejo? Elas Como é vão que é? assistir pelo YouTube, aí a gente não, aqui no Zoom a gente não vai visualizá-las, mas elas já estão assistindo no canal. Ah, tá. Então eu não visualizo, mas elas estão assistindo pelo Estão YouTube? assistindo. Uhum. Ah, tá legal. Tudo bem. Então, bem-vindos essas pessoas que estão assistindo, né, mas que eu não estou vendo. E dessa maneira, então, elas podem fazer as perguntas no final, não é, Carla? Sim, no final elas fazem. Tá bom. Então, eu sou a Glória Lotfi, sou das antigas, né, da sociedade. Me formei na sociedade em 1983, acredito que muitos de vocês não tivessem nem nascido, né, nesse ano ainda. Então, vamos falar hoje do livro vermelho, aquele livrinho desse tamanho enorme, né, pesado e lindo, maravilhoso. Eu espero que vocês todos já tenham visto um livro vermelho. Se não viram, entre numa livraria e manuseiem ele. Ele é caro para comprar? É, mas vale a pena. Então eu vou falar dele hoje. Você vale a pena manusear um livro vermelho e ver a obra de arte que Jung produziu nesse livro. Então, o que é o livro vermelho? Na verdade, é o Liber Novus, como Jung chamava ele. Ele ficou conhecido como livro vermelho por causa da capa de couro vermelho que Jung ele mesmo foi escolher para encadernar as anotações que ele teve das suas fantasias e sonhos. O livro vermelho não é um livro teórico. Não se estuda teoria analítica através do livro vermelho. Não façam isso que vocês vão se confundir. No livro vermelho está a vivência de Jung, está o confronto do Jung com o inconsciente dele, está o ego do Jung confrontando com o outro no seu inconsciente. O livro vermelho é quase que, é parte, não é quase, é parte do processo de individuação do Jung. É muito bonito, é muito profundo. Você não vai lá aprender o que é ânima, lá você vai perceber a vivência do Jung com a ânima dele. É a gênese da obra dele. Então, eu posso até ler para vocês o texto que está aqui, que ele, em 1957, ele escreveu, com 82 anos, em 1957.
O Jung tinha 82 anos e ele escreve o seguinte: os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da minha vida. Nele todas as coisas essenciais se decidiram. Foi então que tudo teve início e os detalhes posteriores foram apenas complementos e elucidações. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara. Era matéria-prima para a obra de uma vida inteira. É isso o Livro Vermelho. No prólogo do Livro Vermelho, do próprio Livro Vermelho, a gente lê: acreditem-me, não é nenhuma instrução que vos dou. Donde haveria de buscar querer instruir-vos? Meu caminho não é o vosso caminho. Portanto, não vou-lo posso ensinar. O caminho está em nós, mas não em deuses, nem em doutrinas, nem em leis. Em nós está o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, então, né, que é o caminho dele que está nesse livro vermelho. É o processo de individuação dele que está nesse livro vermelho. Por que a necessidade do Jung, né, de escrever o livro vermelho? Ele não tinha analista para ele, né? Ele tinha que fazer o processo dele ele mesmo, porque com Freud ele já tinha rompido, o Freud para ele chegava até um certo ponto e ele seguiu adiante. Ele já havia sido separado de Freud nessa época, em 1913, com o livro dele, Símbolos e Transformações da Libido, acho que é esse, né, Carla? Símbolos e Transformações da Libido, ele se separa oficialmente de Freud, e ele estava, então, precisando encontrar a teoria dele, desenvolver a teoria dele. Em 1912, ele, num colóquio em Zurique, o colóquio da Sociedade Psicanalítica de Zurique, ele afirma que o sonho não é mais do que uma simples realização de desejo infantil. O sonho traz símbolos que projetam o futuro. Então, ele já traz uma noção de sonho muito mais ampla, ele já estava discordando muito com a noção de libido, que não era apenas sexual. Já havia uma discordância que Freud e toda a teoria psicanalítica não tinha lugar para isso. E ele precisava, então, seguir sozinho esse caminho. O Sonu Chandasani, a quem nós devemos a gratidão de ter sido a pessoa que conseguiu editar o Livro Vermelho, junto à família dele, ele tem um relato histórico pormenorizado dessa época do Jung, né? Desse momento e da importância do Jung, que foi da necessidade que ele teve de escrever. Isso está na introdução do Livro Vermelho. É um relato muito bem feito, muito cuidadoso que ele faz. E o próprio Jung fala disso, né? no Memórias, Sonhos e Reflexões, fala dessas fantasias terríveis que ele teve nessa época, que antecederam a Primeira Grande Guerra. Ele via a Europa sendo invadido por um dilúvio, e outra ocasião esse dilúvio era de sangue, milhares de mortes, dizimando a Europa. Então, ele, quando estourou a guerra, ele entendeu que aquilo ali era dele, mas não era só dele, era daquele tempo que a humanidade estava vivendo. Então, ele falou do espírito das profundezas, que era algo que havia nele, que o impulsionava, que trazia um saber, uma sabedoria, que não era só da realidade dele, era da realidade do mundo, e que vinha combater o espírito da nossa época, mostrar um caminho além disso, porque o espírito da nossa época, segundo Jung, ele tinha esses dois espíritos. O espírito da nossa época era o espírito adaptado à realidade, era aquele impulso para se realizar na vida, para ter o seu lugar social,
adquirido, ter dinheiro, família, né, ser reconhecido profissionalmente, tudo bem. Agora, o espírito da profundeza vinha lá das profundezas do seu ser e o impulsionava para outro tipo de valor, para um valor que desse um sentido maior à sua vida. E esse impulso das profundezas veio e se impôs. E o Jung passou a falar coisas que ele, pelo espírito da nossa época, não falaria, mas veio esse impulso forte nele, né? E é o impulso que existe em cada um de nós, que chegando a hora, a gente espera que se manifeste e mostre para nós o sentido da nossa vida, na significado no coletivo. Isso é o processo de individuação. Então, quem também fala do porquê do Livro Vermelho e vem com um olhar feminino, profundo, que eu acho lindo, é a Maria Helena Guerra, a companheira do nosso Baito. Ela escreve um livro que também é maravilhoso, gente, porque se chama... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver, eu escrevi. O livro dela, O Drama de Amor, de Jung, e da editora Linear B. Esse livro tem aquele olhar da Maria Helena feminino, falando do triângulo amoroso que Jung viveu durante anos da vida dele. As duas mulheres que ele amava e com que ele partilhou toda a vida dele, com as duas. A Toni e a Emma. Emma, mãe dos filhos de Jung, companheira casada com ele, e a Emma, companheira oficialmente também reconhecida do Jung. Então, esse drama de amor entre duas mulheres, também, segundo a Maria Helena, o levou a escrever, a ter essas angústias e fantasias que estão repletas no Livro Vermelho, e ela faz, então, essa analogia. É um livro bem interessante de ler. Muito bem. Então, o espírito da nossa época não era o que provocou a leitura desse livro, e sim o espírito das profundezas, né? Aí tem as palavras do Jung em relação a essa necessidade dele. Eu estava mergulhado e sem qualquer ajuda num mundo totalmente estranho, onde tudo me parecia difícil e incompreensível. Resistir a tudo isso foi uma questão de força brutal. Mas envia em mim uma força vital elementar, quase demoníaca. E desde o início tensionar encontrar o sentido daquilo que vinha nessas fantasias. O sentimento de obedecer a uma vontade superior era inquebrantável, e sua presença constante em mim me sustinha, tal qual um fio condutor no cumprimento da tarefa. Ele sentia que tinha uma direção, um caminho a seguir, e que essa força interna dele o obrigava a enveredar por esse caminho. E assim ele então começa a anotar as fantasias e sonhos e imaginação ativa no livro negro, que ele chamava de Liber Novus, obrigava a enveredar por esse caminho. E assim. Agora eu olho para o Livro Vermelho hoje e me dá a sensação de arca de Noé. Essa é a arca do Jung, porque foi fazendo esse trabalho, obrigando a procurar o sentido, né, que ele conseguiu não ser engolido por essa que ele chamou de torrente de lava negra, incandescente, que vinha para a consciência dele. Ele precisava de alguma coisa que o sustentasse. Para mim foi o Livro Vermelho, o Liber Novus, né? E hoje conhecido como Livro Vermelho. Foi a maneira que ele conseguiu. Ele buscava o sentido, ele se dedicou a anotar as fantasias, ele zelou por um espaço para ele poder fazer isso, com saúde.
Ele manteve a ligação com a família e ele também manteve a relação com os clientes. Ele atendia os clientes do consultório e morava com a família, com criança e com a mulher. Então, isso dava para ele um vaso protetor contra essa lava incandescente que surgia para a consciência dele. Para mim, com certeza, o livro vermelho foi a Arca de Jung. E como é que ele entrava nessas fantasias? Como é que ele entrava nesse seu mundo interno? Ele entrava porque ele criou o método de imaginação ativa. A imaginação ativa é um diálogo da pessoa consigo mesmo. Todos nós temos essa capacidade de dialogar conosco mesmo, né? E o importante da imaginação ativa é manter a consciência, é saber que estamos fazendo uma imaginação, para não se perder na imaginação. E isso com toda a emoção que vem, com todo sentimento, com todo sofrimento, com toda a alegria que acompanha, a imaginação ativa é feita com a presença do ego. O ego está presente, é como se o ego abrisse a porta e chamasse para sua casa um conteúdo do inconsciente. Mas o ego é o dono da casa. O ego não pode deixar de ser o dono da casa em nenhum momento. Ele abre a porta para um conteúdo do inconsciente e ele volta a fechar depois que ele obteve o que ele queria. Ele dialoga com as figuras que aparecem, com as imagens, com a energia, com o movimento que aparecer. Às vezes é uma dança, às vezes é um canto, às vezes é um desenho, às vezes é um diálogo, né? Mas ele dialoga, ele tem aquela experiência e depois ele se despede desse conteúdo, enviando de novo para o inconsciente e fechando a porta para manter a sua saúde mental. Aí o que é? Há um perigo? Há um perigo, sim, porque se não houver um cuidadoso, né, ego consciente, esse conteúdo pode invadir a consciência, né? Então isso é feito com zelo, com cuidado. Ele fez sozinho. Eu não aconselho ninguém a fazer sozinho. Faça na sua terapia. Então, quais são os efeitos da imaginação ativa? Os efeitos são uma ampliação da consciência, porque se você abre a porta para conhecer, chegam conteúdos desconhecidos. Então, esses conteúdos desconhecidos serão mais tarde elaborados, não no momento. No momento você está vivendo a experiência, sem entender, sem compreender, apenas vivendo. Posteriormente, aquela experiência vai, por ela mesma, mexendo no seu mundo interno, mexendo com o seu ego, e aos poucos, com o tempo, você elabora aquilo que você viveu. É assim que acontece. Não é imediata essa elaboração. E assim no livro vermelho, por isso é que eu digo, é a gênese da obra, não é a obra. A obra de Jung, que ele colocou na obra completa, ele não colocou na obra completa nem o Memórias, Sonhos e Reflexões e nem o Livro Vermelho, porque não eram livros didáticos, eram livros da experiência humana dele, né? Qual é o segundo efeito da imaginação ativa? A imaginação ativa, ela diminui gradualmente a influência desses conteúdos do inconsciente sobre a consciência, porque eles vão se transformando, eles deixam de ser aquele complexo autônomo, empurrando, forçando para entrar na consciência, causando distúrbios, causando atos falhos, e eles passam a ser, pelo contrário, uma ponte. Quando você consegue trazer para a tua consciência o ânimos ou a ânima interna
e consegue estabelecer com ela uma boa relação, uma boa elaboração da sua força, da sua energia, aquele arquétipo passa a ser aquele símbolo arquetípico, deixa de ser um complexo autônomo para ser ponte, para facilitar o seu conhecimento de você mesmo. Então, é um método muito bom para o autoconhecimento. E o terceiro efeito é a transformação gradual da personalidade. Você vai chegando a essa transformação. Então, eu vou falar também do Santuário de Filemon. Filemon é um dos personagens que aparece muitas vezes nas imaginações ativas do Livro Vermelho. Ele é um morador, um habitante da Idade Média, e, na verdade, eu não sei nem se ele existiu mesmo, mas ele existiu no mundo interno de Jung. E o Jung estabelecia com ele altos diálogos e muito instrutivos para o Jung. Nas imagens que daqui a pouco a Thalita vai passar para vocês, o Filemon aparece como asas. Então, ele é um ser espiritual, alado, mas, ao mesmo tempo, um habitante da Idade Média, que tinha uma mulher, uma companheira, que eu agora não lembro o nome dela, e eles moravam numa casa simples. E aí o Jung, em 1920, compra um terreno às margens do lago de Zurique, em Bollingen, e inicia a construção da sua torre de pedra. E ele reproduziu uma moradia primitiva da Idade Média. Nessa moradia não tinha água encanada, ele precisava buscar água para levar para lá. Ele cozinhava lá, ele passava dias lá, sem o menor conforto da época que ele viveu. Mas ele disse que precisava dessa experiência, que ele precisava viver essa situação da Idade Média. E ele disse para Aniela Jafé, numa entrevista que ele fez sobre o Memória, Sonhos e Reflexões, que houve um momento em que ele sentiu necessidade de gravar na pedra. Eu precisava deixar uma confissão em pedra. Então ele passou durante muitos anos, ele mesmo construiu essa casa, essa torre, foi trabalho dele, Jung, e ele desenhou nas paredes dessa torre desenhos durante muitos anos e também gravou na pedra desenhos, né? Aí consideram essa torre, essa construção, como uma continuação do Livro Vermelho em terceira dimensão, em matéria, em pedra. Está lá em Bollingen, né? E é o processo de individuação dele continuando, né, também nessa torre. Isso aí veio do Livro Vermelho e continuou depois que ele encerrou de escrever o Livro Vermelho. Eu tenho uma coisa assim que eu fico encantada de ver, como é que o Jung, na elaboração não, quando ele escrevia, quando ele vivia e escrevia, quando ele se dedicou, toda a matriz da criatividade do Jung durante 16 anos ficou ali na construção do Liber Novus. Tudo estava ali. A pujança da criatividade dele transparecia ali. E é impressionante que ele usou os 4 tipos nessa manifestação dele. Ele
a meu ver, era um tipo intuitivo pensamento, ou intuitivo sentimento, não sei bem, mas intuitivo com certeza o Jung era, porque esse saber de algo que não era de livro, algo que ele intuía, ele tinha desde criança, né? A intuição dele era muito rica, muito fácil, muito consciente. Então, eu acho que Jung era um tipo de intuição muito forte. No entanto, no livro vermelho, ele usou a sensação, que é o sentimento oposto à intuição, de uma maneira primorosa. É só você olhar os detalhes das letras, do desenho das letras, de como ele foi buscar a capa vermelha, escolher o couro vermelho, de como ele desenhava a caligrafia esmerada, cuidadosa. E as imagens, os desenhos, a riqueza de detalhes bem desenhados, a, a sensação estava lá, presente e muito criativa e muito forte. O sentimento jorrava nas experiências. Ele sofria, ele se desesperava, ele ficava em êxtase de felicidade, em êxtase de dor. Foi com muito sentimento, toda a imaginação era acompanhada de muito sentimento, todas elas. Então teve muito presente. E o pensamento meio que se afastou um pouco para que essas outras três pudessem se manifestar de maneira forte, mas ele manteve o tempo todo a busca do sentido. A busca do sentido. Isso aí é pensamento, gente. É estar ligado em querer saber o porquê. Isso é tipo pensamento, estava presente também, né? E mais tarde, todo esse material foi elaborado na obra junguiana. A obra junguiana é resultado dessa gênese da obra que está no livro vermelho, Liber Novus, conhecido como livro vermelho. Jung chamava de Liber Novus. Muito bem. Então vamos lá agora para... em 1925, ele cumprindo, né, o processo de individuação, que fala o seguinte: o processo de individuação é aquela coisa da construção do seu caminho único, não é? Só seu caminho único, exclusivo, diferente de todo outro caminho, mas significado no coletivo. Esse o processo de individuação é esse. Em 1925, Jung sai daquela coisa claustro que ele vivia na produção dessas fantasias, imaginação ativa, e vai para o mundo. E ele faz inúmeras conferências. E tem um livro, agora da Vozes, que é muito bom, onde tem também a participação do Sonu Chandasamy, que é muito interessante. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Não sei se dá para ver direito, mas é muito interessante esse livro, porque relata todas essas conferências, encontros que ele teve com o grupo dele, com o grupo íntimo dele também, né? A maioria são as reuniões com o grupo íntimo dele, é muito interessante de ler, né? Então ele estava trazendo todo aquele conteúdo que ele viveu no claustro dele, no claustro que ele se impôs para o mundo. Ele está jogando no mundo, está significando no mundo. Ele começa a significar, então, em 1925. É o processo de individuação, né? E, finalmente, chega, acho que eu já estou chegando, porque eu quero que vocês também vejam as imagens, né? Então, a alquimia teve o seu ponto desde 1910 que ele se interessa por alquimia. Mas em 1928, o Richard Willem enviou para ele um texto chamado A Flor de Ouro. Nesse texto, quando Jung, pedindo que Jung fizesse desse um parecer. E Jung, quando recebe esse texto, A Flor de Ouro, ele fica profundamente emocionado,
porque ele sente que houve uma sincronicidade muito forte, porque ele teria feito desenhos um pouco antes, que ele via citados referências nesse texto. E esse texto era um texto alquímico. E aí o Jung passou, então, a se interessar mais pela alquimia, né? E ele tinha duas grandes teses em relação à alquimia. Ele dizia que os alquímicos, nos seus laboratórios, com todos aqueles tubos, todos aqueles metais, eles faziam uma meditação que era uma imaginação ativa. E ele também dizia que os símbolos que ele via nos textos, que ele passou depois a ver nos textos alquímicos, correspondiam ao processo de individuação que ele vivia no consultório com os clientes dele. E aí, em 1930, ele abandona o livro Novos e passa, então, a mergulhar de cabeça nos textos alquímicos. E desse estudo da alquimia surgiram várias obras, que estão nas obras completas do Jung. O livro da transferência, a Psicologia da Transferência, do Jung, nossa, é um tratado alquímico, que ele corresponde ao processo de individuação que acontece no consultório. É muito bonito, muito interessante, muito profundo. E ele mergulha, então, todas aquelas vivências que ele teve passaram, então, a ter mais sentido, e ele, então, passou a elaborar, com o auxílio da alquimia, ele passou a ter mais facilidade de compreender tudo aquilo que ele tinha vivido. Muito interessante, não é verdade? Eu vou ler umas coisas que eu tirei do prólogo, que eu acho tão incrível que ele tenha escrito, tão bonito. Olha o que ele fala. Tu és uma imagem do mundo infinito. Todos os últimos mistérios do vir a ser e do cessar de ser moram em ti. O espírito da profundeza em mim é também, ao mesmo tempo, o senhor das profundezas do que acontece no mundo. E essa constatação, quando a guerra estourou, deu para ele a confiança de começar, então, mergulhar profundamente nas suas imagens internas. Ele disse, sim, não é só meu, é coletivo. Então eu vou entrar lá buscando sentido. E assim ele faz. Começa, então, as suas experiências. Outra coisa que eu acho linda que ele escreveu é assim: tive de reconhecer que sou apenas símbolo e expressão da alma. Olha que coisa incrível. Isso escrito em 1913, né? Na carreira de um psiquiatra, na época, querendo que a psicologia fosse uma ciência reconhecida. Ele escreve que algo existe maior do que o ego, do que a consciência em cada ser humano. Né? Muito corajoso e muito combatido por isso, não é? Até hoje. Então lá, e ele fala também: o espírito das profundezas ensinou-me a considerar que os sonhos preparam a vida. Ele vê, como ele falou em 1912, no colóquio da Sociedade Psicanalítica de Zurique, não é? Que os símbolos trazidos pelo sonho são orientadores para a vida, são orientações para a vida da pessoa. Né? Então, eles vêm com uma ideia muito diferente da psicanálise. Ele tinha mesmo que fazer
a teoria dele, e ele não tinha outra maneira de ser, a não ser penetrando no seu mundo interno, ter um colóquio do seu eu interno com o seu outro interno, para então manusear toda aquela lama negra ardente, que é como ele descreveu, manusear, elaborar na obra dele, de vida, como ele falou, na minha obra de vida. Então, eu acho que falar, eu já falei, né? Depois a gente volta com as perguntas, e a Thalita agora vai passar aqui para mim, porque eu não confio muito na minha internet, eu estou no mato, a minha internet é rural, é melhor ela passar, mais seguro que ela vai passar as imagens, e eu peço que vocês, por favor, em cada prancha que vocês vierem, percebam a prancha, vivam ela, vejam qual é a sensação que essa prancha traz para vocês. Então, vivam essas pranchas, cada uma delas na sua profundidade, e depois relatem o que vocês sentiram, tá? Ok? Até lá, então. Vamos lá, Thalita, manda ver aí. Olha a escrita elaborada, cuidadosamente desenhada. Ele escrevia em papiros, como vocês veem, e depois fotografada, isso foi editado. Olha que beleza! Olha só. Isso não é a sensação, gente? Pode demorar um pouquinho mais, Thalita, em cada uma, para as pessoas poderem curtir, né, com mais tempo. Uhum. Está muito rápido, eu acho. Maria Helena, se detém um pouquinho. Maria Helena põe essa imagem na capa do seu livro, porque, segundo ela, é a representação do Jung atingido no coração pelo amor às duas mulheres. Esse é o Filemon.
a ânima. Então, podemos iniciar As perguntas? Podemos iniciar a conversa. Quem quer falar alguma coisa, quem quer perguntar alguma coisa, a Temos hora é algumas essa. perguntas aqui, Glória. O Tá. Júnior, ele perguntou assim, né? Ele falou que algumas pessoas consideram o livro vermelho um retrato de um estado psicótico que Jung adentrou. Que ele não entende assim, mas que ele gostaria que você falasse sobre essa questão. Mas eu acho até que eu já falei, né? Ele precisou de ter. São os conteúdos do inconsciente, né? O ego aguenta ou não aguenta, né? Uhum. Jung Sim. aguentou. Jung aguentou. Eu não recomendo a ninguém entrar nesta experiência sem ter alguém do lado para poder orientar, né? A não ser Sim. depois de muita experiência, aí tudo bem. Né? Uhum. Mas Sim. que há o risco de psicose, sim. É só o ego não estar à frente. Só o ego não estar, como eu falei, abrindo a porta da sua casa e convidando, né? E convidando o conteúdo do inconsciente para recebe e depois despede. É Sim. importante a despedida, porque quem é o dono da casa é o ego. E isso tem que Sim. ser sempre assim. O ego se fortifica, o ego se enriquece com a energia, com a força desses conteúdos, mas ele não deixa o lugar dele. Se ele deixar o lugar dele, ele surta. Uhum. Né? Que a Fabiane fez até uma pergunta que eu acho que você também já acabou de responder, né? Que ela fala assim, o ego como dono da casa, como mediador que abre e fecha a porta para o inconsciente, né? Que ela gostaria de ouvir sobre o ego inconsciente, comparando a experiência de Jung com a de Nietzsche na busca de si. O Nietzsche não aguentou, né? O Nietzsche é muito citado por Jung, mas ele realmente não deu conta. Uma pena, né? Mas ele não, aquela mente maravilhosa, Uhum. mas ele não deu conta, né? Sim.
E a Cristiane Oliveira, ela perguntou de que maneira que ocorre a transformação gradual da personalidade através da imaginação ativa. Certo. Uma boa pergunta, né? Seguinte, você vai se conhecendo mais, né? Então você sente, eu vou trazer uma coisa bem para corriqueira. Assim, você fica com muita raiva de uma determinada pessoa, uma amiga tua, não vou pôr em política não, uma amiga tua, que ela te contrariou, e você começa a dizer que você não nem está conseguindo mais de ficar direito, não fazer o teu trabalho, porque aquela pessoa fica te atrapalhando, ela fica te atrapalhando. O que você está projetando nessa pessoa? Ela pode até ser uma chata mesmo, mas por que essa chatice dela te transtorna dessa maneira? Então, se você fizer uma olhada para dentro de si e você perceber o que é, aonde que ela toca, o que você não suporta em você e que ela vem e joga no comportamento dela aparente e aquilo te deixa de fora de si, se você deixar de projetar nela e olhar para a sua dificuldade, você vai fazer o quê? Você vai equilibrar aquilo ali. Você vai tomar consciência desse aspecto em você que você detesta tanto que joga para fora, joga em outra pessoa, e você vai passar a equilibrar aquilo ali e dizer, essa chatice é minha. O que eu faço com ela? Como eu não sou só chatice, eu tenho uma chatice e tenho também uma coisa que é muito boa, então eu vou equilibrando, tipo assim, eu sou egoísta naquela coisa assim de que farinha pouco o meu pirão primeiro. Isso todo mundo tem num certo grau. Mas ao mesmo tempo eu sou generosa. Então eu equilibro esse meu egoísmo com a minha generosidade. Não só eu me fecho completamente para ceder para o outro, como também eu não me fecho no dou tudo para o outro. Eu equilibro e assim nós fazemos. E fazendo isso, a nossa personalidade se transforma, com certeza. Acho que eu respondi, né? Sim. O Júnior, ele perguntou assim, né, se você poderia falar um pouquinho sobre a influência do livro vermelho no conceito de individuação. Ô, Júnior, a influência do livro vermelho é a seguinte, você pega se quiser, tá aí, né? Tá aí. Ele mostrou como é que ele fez, e como ele disse, o caminho é dele. Esse caminho que ele seguiu é o caminho dele. Se você quiser seguir o exemplo dele, fazer também a sua imaginação ativa, você faça e descubra o seu caminho de individuação. O caminho está dentro de você, está dentro de mim, o meu caminho está dentro de mim, cada caminho está dentro de si, cada um construa o seu caminho. E depois signifique ele no coletivo. Uhum. A quê? Porque o que é bom para mim tem que ser necessariamente bom para o outro, né? Senão é mentira. A Fabiane, ela perguntou assim, né, que buscar sentidos é a função do pensamento. Gostaria de saber o seguinte sobre essa função pensamento. Quando ela existe de forma muito exacerbada, ela se torna patológica em alguma medida? Ela se torna excludente, Fabiana. A pessoa que só acredita, só elabora, só pensa, ela não vive direito por sentimentos, já reparou? Quando o cara que é muito mental, que é muito pensamento, ele se apaixona, o que acontece? Ele não sabe lidar com aquilo. Ele é uma negação em lidar com o sentimento. Ele se atrapalha todo. Ele não consegue ter uma relação boa, porque ele não sabe. Ele não habilitou a sua função sentimento. Ele vive exclusivamente na função pensamento e exclui as outras. Então, é patológico, não é? Porque a gente está aqui para ser completo. A gente está aqui para conseguir equilibrar essas funções em nós. É claro que nós vamos sempre ter mais facilidade, nós não somos Jung, então nós vamos ter mais facilidade, que é o tipo intuitivo, com essa sensação exacerbada.
Mas nós temos assim o dever conosco mesmo de tentar puxar por essas outras funções que a gente não pratica muito. Sim. A Elisângela, Glória, ela queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre o significado da imagem da serpente que aparece com uma certa frequência. A serpente, ela parece constante, né? Ou se não é serpente, é dragão, né? São figuras assim de monstros muito... São os monstros que existem no inconsciente. Você imagina um grande oceano, né? Nesse oceano tem de tudo. Tem peixes enormes, tem peixes perigosos, tem peixes de tudo. Assim é o inconsciente coletivo. Então, ele foi lá e constatou. Então, ele viu muita serpente. O que cada serpente vai significar para ele, eu não sei, porque aí foi a vivência dele. Eu posso pegar o livro vermelho e tentar descobrir, né? Mas quando a serpente aparece no meu sonho, eu vou tentar elaborar essa serpente que apareceu no meu sonho, que deve ser diferente da serpente do Jung. Ela pode até ter coisas semelhantes, tipo, a serpente é símbolo de transformação, ela cresce, a casca dela não cresce, ela precisa sempre estar trocando, em algumas etapas da vida dela, trocar de casca. Ela é como quase que morrer e nascer de novo. Né? Ela tem nela a morte e tem a cura, ela tem o veneno, ela mata, mas o próprio veneno que mata é o veneno que cura, é o remédio que cura. Então, olha que símbolo rico. É um símbolo extremamente rico. Agora, o que a serpente vai fazer na tua vida, eu não sei. O que vai fazer na minha, para quando ela se aparecer no meu sonho, eu vou tratar de elaborar. Mas não dá para dizer serpente é isso, serpente é aquilo. Não dá. Depende da pessoa, depende da vida da pessoa, depende do significado em cada vida. Sim. E aí a gente tem uma outra pergunta da Fabiane, que ela pergunta o que é o religare. O religare é o religar a um, porque Jung fala de Deus, né? Ele mete uma ali nas religiões, inclusive naquela citação que eu li logo no início. Deixa eu ver se eu encontro aqui ela. Eu sou o caminho. Eu sou, em nós está o caminho, a verdade e a vida. Quem é que ele está contradizendo aí? Ele está contradizendo o próprio Jesus que fala essa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está no Evangelho. Ele chega e fala, não está em religião, não está em lei, não está em doutrina, está em cada um de vós. O caminho, a verdade e a vida está em você. Ele contradiz diretamente isso. Né? Mas depois, porque o Jung, ele daqui a pouco ele vai falar uma coisa assim, ele vai falar que ninguém escapa do caminho de Cristo. Sim. Ele contradiz e depois ele fala, não, mas ninguém escapa do caminho de Cristo. Porque todos nós temos o nosso calvário. Temos que trilhar o nosso calvário e nos sacrificar. Passar pelo sacrifício, morte e ressurreição. O que quer dizer isso? Fazer o nosso calvário. O que quer dizer isso? Viver a nossa vida, com o que ela se apresenta para nós. E saber lidar com essa vida da melhor maneira possível. Sacrifício em muitas etapas dela. Dores em muitas etapas dela. Morte em muitas perdas. Mas o caminho é um e o caminho leva à ressurreição. E se você olhar para esse calvário de um olho de fora, você vai poder dizer que é feliz, porque você vê um conjunto, um caminho de construção, um caminho de significação. A vida de cada um pode ser um caminho de significação.
E aí está o religare, não é? É o religar, porque eu religuei no humanidade, um princípio de tudo, princípio cósmico. Pensa na Terra, né? Planeta que gira em torno do Sol num sistema solar. Pensa na nossa galáxia, quantos sistemas solares não tem? Pensa em quantas galáxias existem. O nosso caminho, aqui pequenininho, grão de areia, significa nisso tudo. Religa a isso tudo. Somos seres cósmicos. Isso é muito grande se você encarar desse jeito. Ao mesmo tempo que somos muito pequenos, né, grãozinho de areia, somos também seres cósmicos dentro dessa grandeza. Essa grandeza está em nós também. E nós significamos ela, cada um de nós. Sim. E, Glória, qual é o impacto que você percebe do livro vermelho na compreensão das obras do Jung, né? Se após o livro vermelho a gente tem um novo Jung, e como que a gente pode entender também essa demora da chegada do livro vermelho para o público, né? Ele pretendia editar o livro vermelho. Ele falava sobre isso com os amigos dele. Só que ele não terminou. Eu acho que tinha até uma desculpa aí dele, porque ele devia querer e não querer, porque era a intimidade mais íntima dele, que ele jogou aí no livro vermelho. Então devia ter um conflito aí para ele editar ou não. Eu acho que com certeza. Né? E depois ele já era chamado de místico. Né? E aí, com essas experiências que ele teve, tá vendo? É místico mesmo. Né? Pessoas não iam entender isso aí como uma obra científica, porque não é, né? Não é mesmo. Então devia ter um conflito nele. Eu sei que a família pegou esse livro e também não quis editar e colocou num cofre da Suíça e ficou lá durante anos, né? Jung morreu em 61 e nada de editar, e nós, junguianos, sabíamos da existência do livro vermelho sem acesso a ele. Até que o Sanu, por isso da nossa gratidão, conseguiu chegar para a família, não é? E conseguir que a família permitisse na edição do livro vermelho. E aí, em 2009, chega o livro vermelho. O que mudou para nós? Eu posso dizer o que mudou para mim, né? Que foi muito bom eu estar com o livro vermelho, ter acesso a ele, ler, né? Eu faço grupo de estudos nele, vai fazer 10 anos em outubro. Que a gente lê, relê o livro vermelho, faz imaginação ativa com ele, e, ao mesmo tempo, a gente lê um livro também teórico, no mesmo grupo. E o Jung diz que a importância para ele foi fundamental, porque foi a partir do livro vermelho que ele escreve toda a obra dele. Então, para o Jung foi fundamental. Para mim é muito importante. Agora, cada um, né, que procura a sua importância. Eu acho que mudou, porque se a obra de Jung, né, teve a sua gênese no livro vermelho, é claro que mudou para o Jung e para nós que somos junguianos. A Bárbara, ela perguntou, falou se você poderia falar um pouquinho mais sobre as mandalas, né, que aparecem bastante também no livro vermelho. As mandalas foi um tema muito trabalhado, né, por Jung e até hoje, né, os junguianos gostam muito de mandala. A mandala, quando você desenha uma mandala, você equilibra coisas que estão acontecendo no teu mundo interior. Porque a mandala por si só é um equilíbrio. O círculo por si só, com todos aqueles conteúdos que estão lá dentro, estabelece um equilíbrio dos conteúdos. Essa forma redonda, essa forma de vaso, né, que contém. O que a gente fala no consultório? Que é o nosso vaso alquímico, né, que é o nosso lugar
da transformação. A mandala é um conteúdo para tudo que está acontecendo no seu conteúdo, né? Então, quando você desenha, você traz ela visualmente para você ver, ela te acalma, serena e equilibra. As mandalas são muitas, cada uma com seus detalhes, cada uma com seus conteúdos. Né? A Juliana, ela perguntou se existe individuação sem obra. Não. Individuação. Ah, como sem obra? Sem terapia, é isso? Porque a individuação é uma obra. Uhum. A individuação é uma obra de vida. Agora, a individuação sem obra, não entendi essa pergunta. Porque sem Você tem a terapia, é produção de isso? algo, né? Eu não sei se seria igual o Jung fez no Ah, livro vermelho, sim, né? Eu acho que nesse claro. sentido de concretizar em Não, algo, né? sim, ninguém precisa ser artista para individuar, não. Cada um individua a sua maneira única. Cada um segue o seu caminho único. Né? O Jung era esse ser talentoso. Né? Não dá para dizer, se eu não desenhar tão bem, se eu não desenhar, se eu não me expressar dessa maneira, eu não vou individuar. Vai sim, você individua na vida. Você faz o teu caminho na tua vida. Né? Resolvendo, se equilibrando, procurando conhecer suas defesas, suas dificuldades, equilibrando elas, autoconhecimento, e aí você vai fazendo o seu caminho. A sua obra é essa. Toda obra é maravilhosa. Toda obra de vida é uma obra maravilhosa. Não precisa ser num livro vermelho, não. Faça o seu. Faça a sua vida, faça da sua vida a sua obra. A Emilena, Glória, ela queria saber um pouco mais de como conduzir bem o processo da imaginação ativa, né? Como que ela pode saber se o cliente tem estrutura ou não para realizar essa técnica e quais os perigos também. Eu faço no meu consultório assim, eu uso bastante, mas eu uso depois de algum tempo em que já tenho uma relação estabelecida de confiança em mim, né? Daí eu fico muito atenta, eu não vou direto para conteúdos sombrios, né? Eu pego uma imagem, primeiro eu faço mais uma fantasia dirigida, eu vou aproximando a pessoa do seu inconsciente, com calma, e vendo bem quem é aquela pessoa. Tem clientes que eu nunca fiz e acredito que não tem chance de fazer, porque existe perigo sim, né? Tem que cuidar daquele ego primeiro, para poder então pensar se vai ser bom. Então é com muito cuidado, não dá para fazer para todo mundo, não. Né? Sim. Tem outras E, coisas que a gente pode fazer para auxiliar as pessoas. e até durante a palestra você citou um pouco do livro da Maria Helena, né? E se você compartilha dessa visão dela, do quanto que o livro vermelho diz um pouco desse encontro amoroso, né, do Jung com a Toni, e esse desenvolvimento da função dele inferior, que seria o sentimento, no caso. Eu acho que sim, porque eu não sei se o sentimento é tão inferior assim, eu acho que talvez seja, né? Mas assim, eu acho que sim, porque eu estou olhando para o homem Jung, né? No livro vermelho eu olho para o homem Jung. Então o homem Jung passava por esse conflito está nas imaginações ativas dele, sem dúvida. Se ele estivesse fazendo uma análise com outro analista, com certeza esse assunto iria aparecer lá e iria ser elaborado. Então, eu partilho sim desse olhar da Maria Helena. Eu partilho também do olhar do Sonu, né, que é uma coisa que o próprio Jung disse, do momento que ele estava vivendo. Difícil, momento difícil.
né, de solidão. Ele largou tudo, ele tinha por volta de uns 40 anos nessa época, quando ele começou a fazer essas anotações e ter essas fantasias. Ele já estava com a vida organizada, ele era um homem rico, ele era um homem conhecido profissionalmente, acatado, respeitado, já tinha uma família constituída, e de repente aquilo tudo passou a ser algo que, tudo bem, mas isso não basta. Ele procurava outro sentido para a vida dele, então isso aí veio com uma força muito grande para ele. E ele olhou para isso. Né? Quantos de nós, né? Às vezes percebemos que está faltando alguma coisa, né? É bom olhar para isso que está faltando. Fazer mais, acho que uma última pergunta, que nosso tempo está esgotando, né? A Fabiana ela pergunta se é possível dizer que um pensamento muito unilateral leva a uma neurose, do mesmo modo que muita intuição pode levar à psicose, ou não? Um pensamento pode levar à neurose se você tiver ser extremamente pensante e excludente das outras funções, né? A intuição também, se você só se basear na intuição, também, com certeza. Você vai ser um neurótico, né? Você vai negar a realidade. Né? A realidade está aí para ser ligada, né? Para ser vista e não negada. É preciso haver um equilíbrio mínimo, pelo menos. Né? Geralmente o intuitivo é muito desatento, né? Ele consegue chegar num ambiente, sair de lá e dizer assim, então lá é bom, lá eu tive assim, uma intuição, sabe? Que aquele lugar antigamente era não sei o quê, era um templo. Como é que era a cor das paredes lá? Cor das paredes? Sei lá, não vi cor de parede nenhuma. Ele não se liga, ele se liga só ao que ele percebe, sei lá da onde. Né? Quer dizer, isso é o exagero, não é uma coisa boa, né? Então tá, não dá. Tem que ter também algo de sensação para conduzir a vida da gente. Né? Glória, acho que a gente acabou contemplando grande parte das perguntas. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa para fechar sua fala. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês, se não conhecem ainda, tenham vontade então de conhecer o Livro Vermelho, né? E os outros 2 livros que eu falei aqui, o livro da Maria Helena, um livro que foi editado também há pouco tempo, da editora Vozes, os seminários sobre psicologia analítica, né? são bem interessantes. Né? E o livro vermelho é uma riqueza, eu acho que é um tesouro que chegou aí para nós. Tá? Agradeço então, muito. Agradeço muito a vocês também, a toda a equipe que trabalhou junto comigo, né? E essa oportunidade de falar para vocês, para todos vocês que ouviram. Muito obrigado pela companhia e até qualquer dia. Então, só para finalizar, então, eu queria, assim, primeiro, falar um pouco, né, dessa questão do quanto que é importante esse livro vermelho, né? Eu não sei se você divide disso, Glória, mas eu acho que a coisa mais importante do livro vermelho foi o Jung colocar que os personagens internos, eles são tão vivos como os personagens externos, né? Uhum. Então, essa dimensão, né, de você entender que você precisa realmente entrar em contato com o mundo interno, né? E a gente perde muito tempo com os personagens de fora, achando que são só eles que existem, né? E aí, eu acho que essa é a grande, assim, grande lição que o Jung vai dar, né? Porque ele realmente teve coragem, né? Como você falou, de trazer esse mundo interno para ele realmente poder se comunicar e poder se relacionar. E aí eu acho que isso uma coisa, a gente dessa projeção, né? Porque a gente só vive na projeção o tempo todo, a gente está sempre buscando as pessoas aqui fora, né? E realmente foi assim, muito obrigada pela tua palestra, que foi assim um convite mesmo para a gente mergulhar nessas imagens, enfim. Tem uma coisa, Carla, que ele fala que eu acho que é muito importante assim para isso que você falou.
Ele fala o seguinte, que nós temos a necessidade de fazer a nossa personalidade diferente do outro externo e diferente do outro interno. Nós temos que criar o nosso ego individualmente, diferente do que a gente tem como riqueza interna e também diferente do outro que a gente vê fora da gente, na realidade. Nós temos que ser únicos, nós não temos que imitar ninguém. Muito bom. Obrigada, viu, Glória? Grande beijo para você, ótima palestra. Foi ótimo. E finalizando Obrigada. aqui o nosso evento. Um beijo. Tchau. Beijo. Beijo, beijo. Beijo, Thalita. Beijo, Renato. Beijo, Carla. Bye, bye, queridos. Beijo. Você fecha aí?